Imagine que você ganha 5 mil reais por mês. Para os padrões brasileiros, é um excelente salário. Mesmo antes da crise causada pelo novo coronavírus, se você ganhava 5 mil reais por mês, você já estava entre os 10% de brasileiros com maiores salários do país. 90% dos brasileiros recebem menos do que 5 mil reais por mês. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Para tudo agora, porque se você vê no seu Olerite 5 mil reais por mês, todo começo de mês, e acredita mesmo que o seu salário é 5 mil reais, você está sendo enganado. O seu salário, na verdade, é 10 mil reais. Vamos começar pelo começo. Quando você vê uma oferta de emprego de 5 mil reais, quem definiu que aquela vaga de emprego teria que estar ali, disponível para você, com aquele salário, geralmente é o gestor da empresa. O cara que está ali executando o orçamento que foi definido no começo do ano pelo conselho da empresa e que ele tem que seguir à risca. Toda empresa com boa gestão tem esse orçamento já feito no início do ano. Agora vamos imaginar que o cargo ali ofertado na vaga é de coordenador de marketing. Poderia ser qualquer outro. Esse gestor analisou o mercado, viu quanto a concorrência está pagando para os coordenadores de marketing ali naquela região, com aquele nível de experiência, viu que aquele valor compensa pagar para o coordenador para desempenhar as funções esperadas dentro da empresa e só então ele ofertou a vaga que está sendo anunciada. Lá na planilha de orçamento anual está descrito o seu salário, que é de 10 mil reais. Esse valor é a soma do quanto você vê no seu Olerite no começo do mês, mais todos os impostos como INSS, FGTS, RAT, Sistema F, entre vários outros que todo contratante desconta do seu salário todo mês. Nesse exemplo, ele tem 10 mil disponível para te pagar, que é o que compensa para a empresa pagar pela sua mão de obra. Se ele pagar mais do que isso, sobra menos dinheiro para investir em outras áreas da empresa, que não sejam contratação de funcionário. E se ele pagar menos, ele corre o risco de você mudar de emprego, achar um emprego que paga mais e ele perder a mão de obra. E rotatividade alta geralmente não é interessante para nenhuma empresa. Então ele é meio que forçado a pagar esse salário, é o chamado salário de mercado. E basicamente todos os salários são definidos dessa maneira. Depois de todos esses descontos, chegamos então ao que é mostrado no seu Olerite no começo do mês, que é os 5 mil reais. Mas 5 mil ainda não é o valor disponível para você. Ainda há descontos e o que sobra líquido gira em torno aí de uns 3.500 reais. Tá, então 3.500 reais é o salário que de fato está líquido para você gastar, certo? Errado. Quando você recebe o seu salário no começo do mês, você provavelmente vai gastar com coisas do dia a dia, como o mercado, pagar a conta de água, luz, telefone, aluguel, financiamento, entre diversos outros produtos e serviços. E dentro desses produtos e serviços, há em média 50% de impostos. Tem produto ou serviço com 80% de imposto, 20% de imposto, 30%, 40%, 60%. Então a média ali fica mais ou menos em 50% de impostos nos produtos e serviços no Brasil. Logo, dos 3.500 que você recebeu na sua conta líquido, de um salário mentiroso de 5 mil reais, que na verdade é 10 mil, você efetivamente gastou da forma como você queria, 1.750 reais. Repetindo, de 10 mil reais, ficou disponível para você gastar da forma como você queria, R$ 1.750 reais. Todo o resto é imposto. E para onde vão esses impostos? É aí que a coisa piora. O INSS, por exemplo, que a maioria acredita ser uma poupança que vai garantir fundos para uma velhice mais confortável, na verdade não é uma poupança. O dinheiro que você manda para o INSS vai para pagar quem já está aposentado hoje. Quando você for se aposentar, os que estiverem trabalhando e pagando o INSS são os que vão estar bancando a sua aposentadoria. Você já ouviu falar da Telex Free? Aquela pirâmide financeira que prometia rendimentos e tal, mas na verdade só quem ganhava era quem entrava mais para o começo do esquema e quem entrava no final acabava não recebendo nada? Então, o INSS funciona de forma muito parecida. Isso porque as famílias hoje têm cada vez menos filhos. Então quer dizer que lá pra frente, quando você for se aposentar, terá muito menos trabalhadores para financiar sua aposentadoria e é uma aposentadoria muito mais longa, porque as pessoas estão vivendo muito mais. Sendo assim, os jovens que estão entrando no INSS agora, pagando o INSS agora, que é inclusive o meu caso, muito provavelmente nunca receberão dinheiro algum deste que foi depositado, pois no futuro eles viverão muito mais e serão em número muito grande em relação ao número de trabalhadores, que vai ser muito menor, e aí a conta não fecha e o sistema entra em colapso. Quer outro exemplo? O FGTS, que é um dinheiro que fica disponível para você sacar quando você for comprar uma casa. Quantas vezes na vida você compra uma casa? Ou quando é demitido, foi por décadas o pior investimento que você poderia fazer com seu dinheiro, perdendo feio para poupança e outros investimentos de baixo risco.
Só mais recentemente, após o assunto virar público e depois de surgir até projeto de lei para abolir o FGTS, é que os políticos resolveram aumentar seu rendimento. Um outro exemplo de ralo que engole o seu salário, que está fora dos impostos, mas que ainda assim está em lei, são os adicionais de 1/3 de férias, 13º, entre outros descontos do tipo. É o dinheiro que já está calculado no orçamento como salário seu, que já será pago para você de qualquer forma, mas que a lei obriga que o empregador te entregue isso em datas específicas com a máscara de que é um salário extra. Não é dinheiro a mais, é dinheiro a menos. Isso porque, durante o período que o empregador segurou esse salário para te pagar depois, pois o governo assim determinou em lei, ele pôde aplicar esse dinheiro no fundo de investimento que ele quisesse, para só então retirar o salário desse fundo e te entregar, sem a obrigação de te repassar nenhum rendimento. Isso ainda pode render uma boa grana para ele, porque imagina uma empresa de 1.000 funcionários, em que ele pode fazer isso com salário desde os mais baixos de 1.500 até os de 10, 15, 20 mil reais. É um baita negócio. Imagina, quem não ia querer isso? Nesse momento, se você defende a CLT, você já deve estar querendo comentar. Ah, mas o patrão não vai pagar esse salário a mais aí se a CLT for abolida. Ou alguma coisa parecida, o que não é verdade. Trazendo isso para a prática, basta comparar o salário que é pago para os funcionários contratados via CLT versus o que é pago para os trabalhadores contratados via pessoa jurídica. Em média, os PJs, como assim são chamados os trabalhadores contratados via pessoa jurídica, recebem em torno ali de 40% a mais em relação a quem é contratado via CLT. Mas por que só 40%? Já que é 5 mil no Lerite, 10 mil no orçamento da planilha da empresa, o mercado de contratos PJ não costuma pagar muito mais do que 40% ou 50% dos salários em relação aos funcionários CLT, porque mesmo os PJs tendo concordado com um salário a mais, tendo assinado o contrato, ainda assim a empresa corre o risco da justiça decidir que aquele trabalhador PJ tinha os mesmos direitos que o CLT e sendo assim ela é obrigada a pagar todos os adicionais, todas as férias, o 13º, depositar FGTS, INSS, todos os impostos, multas e indenizações, o que no fim das contas faria com que sua contratação não compensasse. Então esses 60%, 50% restantes que faltam para que o salário do PJ seja o dobro do CLT, muitas vezes para nessa margem aí de segurança que as empresas costumam respeitar. Mas como resolver isso tudo então? Se é 5 mil no Lerite, como que faz para ganhar os 10 mil? Seria muito mais vantajoso para você se você tivesse como aceitar ou recusar todas essas regras e distorções que a CLT causa. Quer os 3.500 na sua conta, com todos esses benefícios descontados e o sistema engessado? Ok. Em vez disso, quer os 5 mil do Lerite, mais todos os descontos incorporados no seu salário, limpos na sua mão, na sua conta, no final do mês, totalizando lá os 10 mil? Ok também, a escolha é sua. Quem em sã consciência escolheria a primeira opção? Isso não acontece na prática, em partes, porque existe mesmo quem é convencido de que o salário é 5 mil e o restante o patrão paga porque está na lei ou porque são direitos. E se não tivesse na lei, ele não pagaria. Que é um argumento bem furado, né? Se fosse assim, nenhum patrão ia pagar mais do que o piso ou mais do que o salário mínimo. E em partes também porque isso mexeria com inúmeros interesses de políticos e corporações que estão interessadíssimos em gerir esses fundos FGTS e INSS e poder usar isso como moeda de troca em negociações políticas ou mesmo em esquemas de desvio de dinheiro, o que não é nenhuma novidade para qualquer brasileiro que acompanha os noticiários. Ah, mas as pessoas não iam poupar, iam acabar gastando, ia chegar na velhice e não ia ter de onde receber. Bom, para isso que existe a educação financeira. Se a gente ficar com essa mentalidade de que a gente depende do Estado para fazer as coisas pra gente, a gente manda o dinheiro para lá, ele volta totalmente defasado, a gente continua com esse sistema que continua sugando o dinheiro do trabalho de todos, a gente perde a nossa liberdade em troca de não ter responsabilidade. Por isso que é importante a responsabilidade, saber o que fazer com o dinheiro, saber onde investir e planejar o futuro. Para mexer em tudo isso, é necessário tanto uma reforma trabalhista, que mexa lá nas questões dos direitos trabalhistas, que na verdade não são direito coisa nenhuma, quanto uma reforma previdenciária e tributária, mas muito mais profunda do que essa tributária que estão propondo, muito mais profunda do que a previdenciária que já foi feita e que precisa ser refeita daqui a algum tempo, e muito mais profunda do que a trabalhista que foi feita e está sendo aos poucos ainda feita. É por isso que a gente aqui no Ranking apoia tanto essas pautas. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais, clica no botão gostei aí embaixo, se inscreve no canal, se você estiver acompanhando pelo Instagram, segue a gente na página, no Facebook curte a página e comenta aí embaixo qual que é a sua opção, 3.500 ou 10 mil reais. Um abraço e até a próxima.